mobilidade urbana é o deslocamento de pessoas no espaço urbano. Hoje em dia não se pode pensar em desenvolvimento econômico e social sem transporte. O deslocamento de pessoas acarreta nas regiões metropolitanas e grandes capitais. A mobilidade urbana é o grande desafio das cidades contemporâneas em todas as partes do mundo. Os carros são minorias, 20% em vias públicas. Porém, ocupam 80% do espaço urbano, de acordo com o engenheiro de transportes Horácio Figueiredo. A grande expansão urbana no Brasil é relativamente recente. Seu início articula-se com um conjunto de mudanças estruturais na economia e na sociedade brasileira. A partir da década de 30 do século XX, mas somente em 1970, os dados revelaram uma população urbana superior à rural. A expansão dos deslocamentos populacionais internos começaram a se dirigir para os estados onde a economia mais se expandia, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, durante a República Velha, com a grande expansão da economia cafeeira, a qual moveu o país. Nos 30 e 40, a urbanização incorporou em profundas grandes transformações estruturais, pelas quais passavam pela sociedade e a economia brasileira. Ela assume de fato uma dimensão estrutural, que é o território que acelera o processo de urbanização. Mas, na verdade, é a sociedade brasileira que transforma cada vez ela mais... A grande novidade, no caso brasileiro, semelhante a alguns outros países em desenvolvimento, foi a velocidade do processo de urbanização muito superior à dos países capitalistas mais avançados. Somente na segunda metade do século XX, a população urbana passou de 19 milhões para 138 milhões, multiplicando-se 7,3 vezes, com uma taxa média anual de crescimento de 4,1%. Ou seja, a cada ano, em média, nessa última metade do século, aproximadamente 2 milhões de habitantes eram acrescidos à população urbana. Hoje, há congestionamentos significativos em corredores de mais distantes periferias e em todos os espaços terrestres. Cada vez mais, o tráfego e a crise da mobilidade se agravam, os deslocamentos ficam os mais lentos e as áreas congestionadas crescem. Você aí preso no trânsito. Sim, você que está confinado dentro do seu carro, percorrendo quilômetros e quilômetros numa velocidade menor do que de uma tartaruga. Já pensou como a cidade fica maior a cada ano e tudo parece mais difícil? Pois é, a falta de um planejamento adequado faz com que a qualidade de vida despenque, quase desapareça. Será que tem conserto? Sim, tem. Para resolver é preciso Outro aspecto importante a ser considerado é a existência de duas realidades urbanas bem distintas. Como se fossem duas cidades, temos a São Paulo oficial e a clandestina, irregular, completamente fora da lei e de controle. Irregulares, favelas de alvenaria, vem surgindo em velocidade assustadora, gerando mobilidade clandestina, sem planejamento e sem controle. Aliás, o planejamento urbano é um processo inexistente e que se propõe a sempre o atraso. São Paulo tem 14 mil quilômetros de vias, sendo 11,7 mil pavimentadas e 2,3 mil de terra. O sistema viário principal, onde a maior parte dos deslocamentos ocorre, pode ser considerado com 2,5 mil quilômetros de extensão. A complexidade do problema, os fatores limitantes, o obrigatório envolvimento e o comprometimento da comunidade é o que ajudará a intervenção. A intervenção da mobilidade urbana, ampla e profunda. Nas ruas, grande parte da população deu como solução o aumento da frota do transporte público. Embora, nas cidades de São José dos Campos, adquiriu-se mais e novos ônibus, que atenderam a população com mais conforto, segurança e tecnologia. Porém, isso não será o recurso correto ao problema da mobilidade urbana, pois o tráfego de veículos por vias públicas se agravará. Sendo assim, algumas propostas de intervenção serão o estímulo aos transportes públicos através da melhoria das suas qualidades, o incentivo à utilização de bicicletas, principalmente na construção de ciclovias e ciclofaixas, e a diversificação dos meios de transporte como o uso de trens. De toda forma, é melhor ter várias opções do que apenas uma. Uma questão da qual muito se fala, mas pouco se faz, é a implantação concreta de medidas que diminuem o tamanho e o número de deslocamentos, como, por exemplo, uma legislação que beneficie assentamentos diários dormitórios próximo a postos de trabalho. Mesmo que em escala relativamente pequena, o impacto no trânsito seria significativo, pois o grande índice de deslocamento é pendular, ou seja, de uma cidade a outra a trabalho. O agravamento da dificuldade
congestionamento, pois faz com que aumente ainda mais a escassez do espaço viário. O espaço é insuficiente para atender toda a demanda. Quais são os desafios que atualmente o Brasil enfrenta em termos de mobilidade nas cidades? Os desafios em termos de mobilidade no Brasil, nas grandes cidades brasileiras, é algo que já vem trazendo uma preocupação há algumas décadas. Nós vivemos um tráfego imenso de veículos circulando diariamente pelas estradas, avenidas brasileiras. Isso vem gerando um caos em todos os sentidos, em termos de congestionamento, em termos de poluição, em termos de degradação ambiental. Na verdade, extrapola-se essa questão física, atingindo outras situações no cotidiano, no estresse mental, no estresse das grandes cidades, médias e pequenas. Ou seja, o Brasil está lidando com um novo problema inserido dentro das áreas urbanizadas, o caos e o congestionamento nas grandes áreas. Não é uma novidade o intenso tráfego de veículos em vias públicas. Qual ou quais os motivos o levou a se tornar um caos? Bom, primeiramente a falta de planejamento dos principais centros de poder público das cidades brasileiras, em especial as prefeituras, das grandes, médias e pequenas cidades. É necessário se repensar um planejamento efetivo na construção de vias ou até mesmo alternativas que venham a substituir esse tráfego imenso de veículos. Nós já temos vários exemplos de várias capitais no mundo e cidades espalhadas pelo mundo inteiro que esse trabalho com relação é possível, somente se pensar e executar em soluções mais práticas. Em termos de transporte, na sua opinião, qual cidade brasileira ou exterior apresenta exemplo a ser seguido? Bom, várias cidades no mundo já cansaram de nos dar exemplo com relação à mobilidade pública. Nós temos grandes cidades como Tóquio, Nova York, Londres, Paris, sistemas de transporte em termos de metrô eficiente, as estradas apresentam condições de tráfego normalmente com infraestrutura. Nós temos grandes cidades em termos de Europa, seguir que, além dessa questão, incentivam o uso de bicicleta, o tráfego alternativo, ou seja, as grandes cidades da Europa já entenderam que é necessário se repensar em novas práticas de transporte. Quais medidas devem ser tomadas para diminuir o intenso tráfego de veículos nas cidades? Bom, primeiramente é necessário que haja uma prática do próprio indivíduo entender que, caso não haja possibilidade de se deixar o automóvel em casa, que fosse feito o que se é feito, o que na verdade hoje é muito comum em algumas cidades grandes como São Paulo e outras cidades, que seria na verdade a carona coletiva, ou seja, o uso coletivo dos automóveis. Então o trabalhador, ou seja, o cotidiano, o dia a dia, ele nos impulsiona muito naquela ansiedade do carro, do trabalho, da saída emergencial. Então em algumas cidades é muito comum essa prática. Conforme eu disse, na Europa existem práticas muito mais pertinentes com o uso da bicicleta no cotidiano. A ferramenta bicicleta tornou-se algo não somente para o lazer, e sim para o trabalho. E também lembrando que faz muito bem para a saúde. Sim, a gente, além dessa questão ambiental, nós temos a questão da saúde. O trabalhador ele já chega com uma predisposição ao trabalho, ele foge um pouco daquele caos do cotidiano, conforme eu disse, ele consegue ter um dia mais produtivo, ele consegue fazer um movimento de retorno para casa com muito mais tranquilidade, chegando em casa mais cedo, tendo um tempo hábil para poder desenvolver as suas atividades. Qual a consequência se tais medidas mencionadas não forem aplicadas nas grandes metrópoles? As grandes e as médias, né? As metrópoles em si e as médias cidades, né? Acho que a nossa cidade em si, uma cidade média, o nosso cotidiano já é repleto desses problemas. Se tais medidas não forem cumpridas, acredito eu seriamente que nós tenhamos um problema que vai somente multiplicar-se ao longo dos anos. Então, acredito que uma postura mais efetiva, uma política melhor desenhada, um olhar abrangente sobre a cidade é necessário.